A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abração a todos os que estão à escuta da Palavra de Deus, do ensino da fé, através do MIAP, Ministério Internacional da Paz, através do Bispo Reginaldo Reis. Quero mandar um abraço a todos os que estão aí, nesse exato momento, com aquela aptidão e vocação de aprender mais de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da fé. Sim, a fé, ela precisa ser desenvolvida. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos uma fé padrão. Essa fé precisa ser desenvolvida. Então nós estamos aqui com o tema hoje, o desenvolvimento da fé para você. É importante que tu aprenda sobre isso, porque certamente isso vai fazer com que você compreenda o ensinamento. O desenvolvimento da fé vem trazendo para você, o esclarecer da palavra de Deus sobre a tua vida. O que na verdade é a fé? A Bíblia Sagrada diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas na verdade a fé, ela é não outra coisa senão uma lei. A Bíblia Sagrada diz que essa fé, ela tem uma lei. Na Bíblia Sagrada, em Romanos 3,27, diz: aonde está logo a jactância? Foi excluída por causa da lei, das obras? Não, mas pela fé, pela lei da fé, pela fé que tem lei. Em Hebreus 11, verso 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja só, então é o firme fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, o que eu espero se eu não visualizei, se eu não ouvi? Mas a Bíblia Sagrada diz em Romanos 10, no capítulo 17, diz que pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Então a fé vem, ela vem através da pregação, ela vem através de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então quando nós ouvimos a palavra, uma vez que você ouviu a palavra de Cristo, então a fé veio a fé numa forma padrão para você, uma fé em que você recebeu a tua salvação. Agora essa fé você vai desenvolver nas Escrituras Sagradas. Você precisa ter fé na palavra de Deus, fé na palavra, não em algo totalmente que não existe, mas na palavra, fé nas promessas, fé nas Escrituras Sagradas, no que Deus diz. Adão caiu porque a fé dele enfraqueceu, então ele perdeu a fé na palavra que o Pai deu a ele, para ele não comer da árvore que estava no meio do jardim. Mas então ele duvidou. Quando ele duvidou, por a fé dele já está fraca, ele enfraqueceu e perdeu a salvação naquele momento, a sua vida eterna. Portanto, estamos trazendo para você esse cumprimento da fé, o desenvolvimento da fé. Ela precisa crescer, ela precisa ser desenvolvida, e quem vai fazer isso não é Deus com você. O Espírito Santo, nosso amigo, ele vai te ajudar, mas é você que tem que fazer com que a tua fé seja desenvolvida. É você que precisa desenvolver a tua fé. Então nós aprendemos aqui que a fé, ela tem a lei da fé. É por isso que é impossível se aproximar de Deus sem fé. Sem fé é impossível se chegar perto de Deus, se aproximar dele, porque Deus é galardoador daqueles que creem que ele existe. Agora, como é que tu vai saber que ele existe se não for pela lei da fé? E a fé pela palavra. A palavra diz que ele existe, não porque as pessoas falaram, mas porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele existe. Então, quando você tem fé que ele existe, se aproxima pela fé, então você está entrando na lei da fé. Na lei da fé. Então isso te faz grande diante de Deus, isso te traz maior preeminência diante de Deus, isso faz acessar o Espírito Santo, tudo vem a teu favor, porque isso é fé. Queremos trazer para você esse conhecimento, porque é uma necessidade muito grande, muito forte, que você saiba que o próprio Jesus Cristo, ele considerou a fé, dizendo para os apóstolos, para os seus discípulos, disse-lhes, por causa da pouca fé, da vossa pouca fé,
Pois em verdade vos digo, se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, porque ele disse, se você tiver de fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Uma semente. Toda semente, ele está dizendo aqui, que como a fé é como um grão, porque como semente, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser plantada. Você precisa plantar fé no seu coração. Então, quando o agricultor ele vai plantar a semente, então ele cuida, ele cava o buraco, ele agoa aquela semente, ele coloca ali proteínas na semente, ao redor da semente, ele capina ali ao redor dela, para que os matos, as coisas que estão ao lado, não roube a força daquela semente. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, ele está dizendo que se você tiver a fé ainda como um grão, você pode desenvolver. Se você pode desenvolver, uma vez que ela está desenvolvida, você pode dizer ao monte. É por isso que eu estou trazendo essa palavra de fé. E como cultivar essa fé? Nós podemos passar agora para 2 de Pedro. Você pode ler comigo, se você puder. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E por isso mesmo, vós empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. O amor. Veja bem só, então, aqui o apóstolo Pedro, ele entendendo um pouco de fé, ele diz assim, olha, por isso vós acrescentar, empregando a diligência, os cuidados, né, para acrescentar a tua fé, porque a tua fé tu tem já ela, mas tu precisa acrescentar nela, tu precisa desenvolver ela, colocar as proteínas necessárias para que ela possa desenvolver, né? E aqui ele começa que você possa colocar na tua fé a virtude, que é o poder. Acrescentar. Não é Deus que acrescenta, é você que tem que acrescentar. É você que tem que buscar. É você que tem que buscar em oração. É você que tem que crer que esse poder é seu. É você que tem que pedir do Pai. E tudo que pedir é meu Pai, em meu nome, ele disse, né? Ele vos dará. Então, veja bem só, você receberá. Então, se você acrescentar a sua fé, o poder, e ao poder, a ciência, que é o conhecimento. A ciência é o conhecimento. Aí ele diz, e ao conhecimento, a ciência, acrescentar o domínio próprio. Então é preciso ter na tua fé, na minha fé, na tua fé, precisa ter o poder, o conhecimento e o domínio próprio. Mas precisa também ter a perseverança. O homem tem que ser perseverante. Mas a perseverança deve acrescentar a piedade, a fraternidade e o amor. Por que eu vos trago a palavra sobre fé? Porque nós queremos que você enxergue longe, que você tenha a visão do homem de Deus, que você consiga enxergar a distância, aonde o incrédulo não consegue enxergar. A Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século cegou o entendimento do incrédulo. O incrédulo é aquele que sabe que a palavra de Deus existe, mas não crê nela. Ele acredita na Bíblia, mas não crê nela, que são duas coisas diferentes. Então, ele sabe que é a palavra de Deus, ele sabe que Deus existe, mas não crê nele. Satanás sabe que Deus existe e treme, mas não crê nele. Ele perdeu a salvação por causa disso, ele perdeu sua casa espiritual, ele perdeu o seu mundo, ele perdeu a vida eterna por causa disso. Então, veja bem só. Então, eu quero que você leia comigo ainda, na continuação, verso 8 diz assim, 2 Pedro, né? 1 verso 8 diz assim, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas são essas? Né? Ele diz assim, pois se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé que faz tu crescer em Cristo, a andar em conhecimento, a ir em busca desse conhecimento, a crescer no entendimento. Então ela não deixará você ociosos,
mas essas coisas têm que abundarem. Ela precisa ter abundância juntamente com a tua fé no teu coração. A tua fé precisa estar enxertada com o quê? Com aquilo que nós falamos. Primeiro, com a virtude, com a ciência, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade e o amor. 7 ingredientes na fé. Mas diz assim, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de Cristo. Quer dizer, está dizendo, você vai crescer com essas coisas, você vai desenvolver a tua fé será grande, será poderosa. Mas, olha aí, quando nós não temos essa fé, o verso 9, pois aquele em que não há estas coisas, aquele que não há estas coisas, é cego, aquele que não enxerga. Cego não consegue enxergar, ele tropeça. Ele já tem a fé, mas a fé não está enxertada. Ele recebeu Jesus, mas nunca cresce. Ele é um anão na fé. Ele não cresce. Então ele duvida de todo. Ele anda com os incrédulos. Satanás vem e cega o entendimento dele. E ele é cego. Ele é cego porque Satanás cegou. Porque ele não consegue buscar a luz. Não consegue enxergar a luz. Então, pois aquele que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto. Ele dá lugar à sua razão. Vamos ler o versículo completo que diz assim: pois aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, verso 10, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Quer dizer, nunca tu ficarás cego. Então, olha o que diz bem claro: vendo somente o que está perto. Quem que está perto? Aquele que não tem essas coisas. A fé está lá, não é desenvolvida, tem a fé, mas a pessoa não desenvolve a fé através da oração, através da leitura da palavra, lendo bons livros, ouvindo bons homens de Deus com bons testemunhos. Então façam com que a tua fé cresça, desenvolva, cultivar a fé, não indo pelo conselho do ímpio, pelo conselho dos incrédulos, dos cegos. Tem crente, tem homem de Deus que segue outro cego e acaba caindo no buraco, porque os dois não enxergam nada. Satanás vem, cegou o entendimento deles. Eles estão lá, eles sabem que Jesus existe, que Deus existe, mas ele não crê na cura, ele não crê na forma de oração, que existem várias qualidades de oração, ele não crê na palavra genuinamente, então sofre com isso. Logo a família dele sofre, ele sofre. No momento de crise, ele abandona essa fé, ele vai para o pensamento da lógica dos homens, ele vai para o conselho do homem ímpio, então ele perde até a sua salvação se ele não cuidar. Portanto, estamos trazendo para você aqui, nesse pequeno estudo aqui para você, o desenvolvimento da fé. A fé precisa ser desenvolvida, e você é a única pessoa responsável pelo desenvolvimento da sua própria fé. Então é necessário que a tua fé cresça. Ficamos por aqui hoje com esta palavra, dizendo para você: desenvolva a tua fé, pois pela minha fé agora eu quero orar por você, para que Deus abra teu entendimento. Recebe aí, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo esta vida, esta pessoa, eu abençoo essa família, todos que ouvem a voz desta palavra, a voz da palavra de Deus, a voz que abre o entendimento, a voz que aconselha. Eu os abençoo para que o seu coração, o seu entendimento, que os olhos dos seus corações sejam iluminados, desenvolvendo assim a sua fé, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a unção do Espírito Santo quebre o jugo da cegueira espiritual. Eu abençoo este homem, esta mulher, com a cura de Deus em todo o seu corpo, em toda a sua vida, e a sua família seja abençoada em o nome de Jesus. Um beijão no coração, MIAP, Ministério Internacional, papai, para você agora, em nome de Jesus.